falar de condução compartilhada. Mas eu acredito que já tenha visto aí homem dançando com homem, mulher dançando com mulher, mulher dançando com homem, conduzindo homem. O que é para você, homem, pensar em ser conduzido por uma mulher ou por outro homem? E como que funciona essa coisa de compartilhar a condução? Porque não tem alguém que dá um comando e outra pessoa obedece? E aí, como que eu faço? Como que eu vou compartilhar isso, assim? Oi, pessoinhas dançantes! Pra quem não me conhece, eu sou a Jéssica Cury, aqui do blog dos Passos da Dança. E hoje eu tô aqui com essa maravilhosa Tati Leme, minha professora aqui em Floripa. Quem acompanha os meus stories já vê que eu tô sempre falando da Tati, das nossas aulas e o quanto que você tem transformado a minha vida esse ano. E aí, claro que eu queria trazê-la pra cá, pra vocês conhecerem melhor o trabalho dessa mulher. E a ideia hoje é a gente falar de um tema que é desmistificar a condução compartilhada. Você pode não ter ouvido falar de condução compartilhada, mas eu acredito que já tenha visto aí homem dançando com homem, mulher dançando com mulher, mulher dançando com homem, conduzindo homem. Então, acho que algumas coisas já têm mudado e eu acho que é legal a gente entender, né, que movimento é esse que está acontecendo. E também acho que começar a ir mais a fundo de entender como que funciona essa dinâmica. Porque a vida toda, eu quando entrei na dança de salão, acho que Tati também, o homem conduzia, a mulher era conduzida, né? E como que muda assim? Como que muda pra cada um? Como que é pra você, homem, pensar em ser conduzido por uma mulher ou por outro homem? E como que funciona essa coisa de compartilhar a condução? Se no diálogo uma pessoa fala, a outra escuta pra depois responder, e como que faz quando a gente tá os dois falando? E agora? E agora, Brasil? Como que funciona essa bagunça? Porque funciona, né? Sim. Funciona. Descobri na minha dança, na minha vida, que eu não preciso estar em algumas caixinhas e alguns papéis que me colocaram. Porque eu percebi que me colocaram em vários papéis. Em vários papéis de como ser uma boa filha, como ser uma boa profissional, como ser uma boa namorada, como ser uma boa dama. E aí, então a vida inteira eu fui colocada em muitos papéis, assim. E ó, e é assim que você tem que fazer pra ser cada uma dessa pessoa muito bem. Se adequa. E aí quando eu percebi que e é o que você falou, empoderamento. Quando eu percebi que eu podia sim propor, que eu podia sim conduzir, que eu podia sim o que eu quisesse com o meu corpo, inclusive, principalmente quando eu comecei a ter mais ferramentas pra isso, e que aí foi muito do que você me deu esse ano, maravilhosa, que é ferramentas de corpo, que é muito mais do que ferramentas de aprender um passo. Eu vejo isso, né? Então, quando eu comecei a conhecer muito mais o meu corpo, conhecer muito mais como que eu sou e aceitar muito também como que é a minha dinâmica corporal na dança, né? E aí eu comecei a ter muito esse momento de tipo, opa, abriram a gaiola. E eu vou voar, querido, porque... E aí eu senti muito isso na minha vida, assim, tipo, abriram a gaiola e eu falei, cara, eu posso voar. Por que eu tô presa aqui? Só que aí eu passei por um processo, tô passando ainda de rebeldia, assim, sabe? Eu comecei a perceber, por exemplo, que muitas vezes eu fui conduzir, principalmente outras mulheres, e falava, ah, legal, estou sendo uma mulher que conduz. Só que eu conduzia o tempo todo sendo... só propondo e não escutando. Então, assim, na verdade eu tava conduzindo, legal, bacana, uma mulher que conduz, mas eu tava conduzindo na mesma proposta e abordagem que sempre foi a condução. Se o tempo todo eu achei tão ruim e tão repressor, tá sendo conduzida o tempo todo, né, sem me escutarem, sem me darem espaço, sem entenderem como o meu corpo funciona, por que eu agora que estou conduzindo, tô fazendo isso também com outras pessoas, seja homem ou seja mulher, né? O que eu tô descobrindo no meu processo todo, e falando agora junto contigo, que fecha bem, é essa relação de eu poder ser tudo isso na minha feminilidade, na minha energia feminina, de eu não precisar ir para um extremo oposto de uma energia masculina para daí sim ser uma condutora. Eu posso propor e conduzir e ter uma dança gostosa, delícia, sendo eu mesma, no meu corpo, no meu fluxo de movimento, sendo a mulher que eu sou, né? Porque senão daí a gente realmente faz isso, assim, aí entra a mulher no papel de homem, né, do cavalheiro, do que se chama cavalheiro, para poder conduzir e só trocou de lugar. Pra mim, o que eu vejo, o que eu entendo como condução compartilhada, não é isso. Concordo, e também, porque eu acho que isso acaba só repercutindo o machismo e a opressão. Eu
emoção compartilhada nesse sentido pra mim é você ter as possibilidades de ser parte de um lugar de possibilidades. Então você pode isso ou você pode aquilo, se você tiver vontade, se fluir na hora, né? E estudar a técnica, e estudar o teu corpo e ter entendimento para você ter repertório e recurso para agir assim que você quiser, né? Sim. Eu tenho um marco muito grande assim na minha história de uma das minhas primeiras aulas de dança de salão, claro que faz muitos anos, né? E eu dançava de uma forma tradicional, em que eu estava dançando forró. Faz muitos anos e eu me lembro certinho dessa aula. A gente estava num movimento frente-trás e de repente eu comecei a soltar o meu quadril demais, porque a música me mexia, me movia muito. E aí, claro, meu professor na época, com o recurso que ele tinha, sem julgamentos, né, vira pra mim e fala: Tati, você não pode fazer isso. Se ele não tá propondo com o quadril dele, você não tem essa autonomia pra fazer isso. Não nessas palavras, né? Mas do tipo, não pode, me cortando. Então, assim, isso é tão marcado pra mim, assim, tão forte, que dançar da forma que eu escolhi dançar hoje, que fluiu na minha vida pra eu dançar hoje, é você ter a possibilidade de, se eu quiser mexer o meu quadril nesse momento, eu vou mexer. E claro, buscando sempre uma conexão, né? Buscando uma conexão, mexer o meu quadril por quê? Porque a música me moveu, então eu vou propor, vou tentar trazer a pessoa comigo, ou vou entrar nesse jogo da brincadeira, né? Ou eu vou me afastar para depois voltar, mas lembrando sempre que eu estou dançando com uma outra pessoa. Também não é fazer o que quer, né? Senão também danço sozinha. Exatamente, Né? eu ia falar disso. É esse lugar, porque a condição compartilhada é total relação a dois, a duas, ou até mais, né? Mas assim, é em relação o tempo inteiro. Então é o que eu quero fazer, mas nesse jogo em que eu me movo pela música, em que eu me movo pelo movimento, que o fluxo acontece, eu te trago junto comigo e a gente troca e dialoga realmente. Qualquer pessoa, independente dela estar há muito tempo dançando, há pouco tempo dançando, ela consegue dançar dessa perspectiva? Porque muitas vezes várias pessoas já falaram, pensaram, e até eu já me questionei, do tipo, será que não precisa ser um aluno ou uma aluna, uma pessoa que já está dançando há muito tempo, tem que ter muito repertório, tem que ter vários níveis para poder conseguir, né, entender essa dinâmica ou não? Você acha que qualquer um, cheguei hoje e vou dançar assim? Eu só posso falar por mim e pela minha experiência, pelo que eu venho vivendo. Então, assim, aqui na Mutama, as pessoas chegam para fazer aula e a primeira diferença que tem, são várias, né? Mas uma primeira é porque a gente não tem os níveis. Então, pessoas que já dançam há mais tempo dançam com pessoas que estão chegando agora. E isso faz com que a pessoa que está chegando agora já seja abraçada por esse grupo que já dança. E aí, dentro disso, todo mundo se ajuda muito. Aqui as pessoas têm a possibilidade, e a maioria compra essa ideia de você conduzir e ser conduzido ou conduzida numa mesma aula, mesmo você entrando agora. Que seja para você transitar por esse papel só para conhecer, que seja só no exercício do movimento, no exercício daquela aula, mas que seja para conhecer esse outro lugar, para você ter a experiência de, se você chegou aqui, você é uma mulher, que você também pode atuar nisso, se você quiser, quando você quiser, ou ter uma experiência do que é estar daquele outro lado, e aí quando você abraça para dançar, se você sente que ainda não quer conduzir, também tá tudo bem. Mas eu incentivo muito, e as aulas acontecem dessa forma, né? Você bem sabe, que abre essa possibilidade para todo mundo transitar entre os dois papéis. E funciona, tem funcionado. Tipo, esse ano, o que aconteceu comigo, com você, comigo nas aulas, foi de, tipo assim, eu começar a conhecer muito meu corpo e as possibilidades dele, começar a aceitar também algumas coisas que antes eu não aceitava, porque você começa a ter essa coisa de, eu tenho que dançar exatamente assim, igual, tal. E de começar a perceber as possibilidades que o meu corpo tem e ter técnicas e formas para poder dançar mais livre, sabe? Então acho que foi empoderador nesse sentido, assim. Não foi porque eu aprendi muito passo. O corpo é a nossa ferramenta para dança, né? E aí eu trabalho muito numa perspectiva de sensibilizar esse corpo, de você se autoconhecer, para daí sim você entrar em relação com o outro. E a gente também se conhece muito na relação com o outro. Então, eu trago nas minhas aulas esse olhar sensível para o ser humano, né? Para a pessoa que você é, para as vontades que você tem, para o que é saudável e gostoso para o seu corpo, para o seu movimento, e se conhecendo mesmo, assim, né? Gosto muito, enfim, tem uma gama aí de conteúdos, mas de você entender qual que é a sua energia antes do toque, né? Do pré-toque,
da sua pele, do seu músculo, quando vai pro osso. Então tem tantos conteúdos para estudar nesse lugar antes de qualquer passo, antes de qualquer movimentação. E aí você tendo isso impregnado em você, impregnada no seu ser, é muito mais confortável ir para esse trabalho, para essa linguagem. Isso. Ah, mais alguma coisa? Só quero agradecer. Muito obrigada. A gente realmente está parindo esse vídeo depois de muito tempo, muitas tentativas, mas acredito que tudo na sua hora. E só sucesso no seu blog. Maravilhosa! Obrigada! Gente, sem conhecer essa mulher, por favor, vou colocar aqui todos os links dos canais da Tati. Também da Mutombo, que é esse lugar maravilhoso, essa Nossa Nárnia. casa. Gente, isso aqui é a porta de Nárnia. Venham conhecer esse lugar. De fato, né? É a segunda casa de muita gente aqui. E que me acolheu muito aqui em Floripa. Nossa, eu nem sei o que seria de mim se não fosse a Mutombo. Fez muito sentido pra minha caminhada. Real. E a ideia foi isso, foi desmistificar e trazer várias coisas que acho que as pessoas têm dúvida mesmo quando começa a ver com essa coisa de conta compartilhada, mas como que acontece. Espero que a gente tenha conseguido aí trazer um pouco do que a gente pensa, mas estamos super abertas para comentários, observações, dúvidas, então segue a gente, chama no privado, né? É isso, até a próxima, obrigada, beijo!